Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, o nosso canal. Quero dizer que somos gratos pelo mais um momento na presença do Senhor, levando a palavra de Deus através do estudo. Quero deixar um grande abraço para a minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia. Somos o canal Semente da Fé, Hortolândia, e convido a todos que estão participando e que já são inscritos a convidar mais e mais pessoas para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Todo sábado temos estudo preparado, levando dentro de uma temática, levando um estudo através de esboço, referência bíblica e também através da palavra de Deus didaticamente. Amém? Quero dizer que é mais um dia agradável na presença do Senhor. O Senhor tem muito nos honrado. Sentimos muito felizes pelo resultado que o estudo tem atingido e alcançado almas, e muitos têm aprendido com a palavra. Os comentários nos traz a grandeza desse trabalho. Sabemos que em tudo é para a honra e glória do Senhor. Em tudo sabemos que aqui nós somos simples, humildes. Sabemos que a palavra de Deus ela é mencionada apenas para conhecimento básico, e dentro desse tratado a gente levará hoje a palavra de Deus num título que ele se chama Terceiro Céu, uma extensão incalculável. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho do céu, mas antes disso vamos fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, ó Pai, a mim, Senhor, vem lhe pedir a tua graça, Pai, que tu, Senhor, me trazeste de sabedoria a levar, Senhor, Senhor, ao conhecimento de todos, ao terceiro céu, Senhor. Assim naquilo que eu creio, assim que a sua palavra nos traz respaldo, Senhor, acreditando no tamanho, na extensão, Senhor, incalculável que é o céu, Senhor. Não temos parâmetros, Senhor, mas temos uma certeza. Como assim disse Paulo, que conheceu um certo homem que não sabe se dentro ou fora do corpo esteve ao terceiro céu. Cremos nisso por experiência, Senhor, pois assim nos rebatou aquele que, Pai querido, estiver ouvindo. Trarei testemunho, Senhor, sendo uma alma viva que tive essa experiência, Senhor, sabendo, Senhor, que tu rebata espiritualmente para todos entender a grandeza do seu tamanho e do seu poder. Assim mencionamos através da sua palavra, através, Senhor, das suas referências, para todos compreender que tu é o Todo-Poderoso. E assim iniciamos embaixo de oração esse estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados. Assim como a palavra no título está dizendo, terceiro céu, uma extensão incalculável, assim eu vou ler o esboço para vocês, que diz assim: céu, uma extensão incalculável, primeiro, segundo e terceiro céu. O seu corpo celeste, astro, estrela, lua e sol. Deus é tão grande que é capaz de fazer tudo isso e chamá-las de trabalho de seus dedos, e a terra estrados dos seus pés. As estrelas chamam pelo nome, e o sol faz parar. Das ordens à tempestade, um poder atribuído ao Pai e ao Filho Jesus Cristo. O próprio princípio do universo, as leis física, gravidade, eletromagnetismo e etc. Sinais manifestos no seu poder, no sol, na lua e nas estrelas, que tremerá a terra, melhor dizendo. Sua glória testemunha a sua aparição na brisa, no redondo moinho, raios e trovão. Em órbita ou fora da órbita, todos os seres terrestres ou celestes têm um único Criador. Deus é um ser espiritual que jamais o homem conseguirá explicar, o dono do universo. Amém, amado? Assim como de costume, algumas pessoas acompanham o trabalho, e eu levo para vocês algumas palavras e a explicação, porque ela estará dentro do contexto, dentro da referência bíblica, preparado na semana que eu fico buscando fontes, estudando a palavra de Deus e levando ao conhecimento básico.
por isso que eu vou trazer 3 palavras que para vocês já está relacionado com aquilo que vai ser dito. Primeiro é 7 estrelas, que é um conjunto de 7 estrelas que viaja no espaço. Órion é o nome dado às constelações de estrelas. E enegrecerão significa ficará escuro. É uma palavra meio diferente, mas é enegrecerão. Ficará escuro, significa que ficará escuro. Amém? Ele vai estar relacionado dentro das referências bíblicas. E para nós iniciar a referência bíblica, está em Salmo capítulo 19, 1 e 6, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e a expansão anuncia as suas obras. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Amados, primeiro que Deus, ele manifesta através da claridade, da luz. Deus é luz, é espírito, mas ele é luz, ele clareia. E relacionando isso, quando eu estava orando, eu mencionei a palavra que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2, que dentro da oração, Paulo, ele vai dizer que ele conheceu um homem que dentro ou fora do corpo, ele foi arrebatado. Primeiramente, eu quero dizer que eu creio nisso, porque eu creio na palavra de Deus. Eu entendo, pela experiência que eu tive de ser arrebatado a esse terceiro céu, porque é uma experiência única. Só quem tem experiência com Deus pode entender. É uma questão espiritual. A questão é o seguinte: os céus se declaram glória de Deus, e a expansão as suas obras, a sua saída desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Primeiramente, eu quero dizer que dentro dessa glória de Deus, é só quem tem experiência. Não adianta explicar isso para ateu, não adianta explicar isso para quem não vivenciou, porque isso é uma experiência única. Porque essa extensão, ela é infinita. Como eu vejo? Eu vejo o céu terrestre, o céu do universo, e acima do universo, o trono de Deus. Por isso que é chamado de terceiro céu, na minha concepção. Então vem o primeiro céu terrestre, o céu esférico, o céu da extremidade de tudo aquilo que o Senhor tem sobre o espaço, sobre a órbita, assim como foi dito no esposo, e o terceiro céu onde se encontra Deus. É na minha concepção, por aquilo que eu já tive de experiência, assim como Paulo menciona, porque assim como foi dito no esposo, a extremidade do céu é incalculável. O terceiro céu é incalculável, não adianta. E ele vai trazer referência sobre isso. Vamos trazer referência a isso, que só o Senhor pode medir o céu. Homem nenhum tem poder para isso. E como provamos que o céu, ele... em que referência posso trazer para vocês sobre a referência do terceiro céu? Porque quando se relaciona a céu, a palavra deixa bem claro o céu. Ele não diz céus dos céus. Mas dentro da referência, quando diz essa questão de órbita, até mesmo porque você escuta muito assim: será que existe ET? Eu creio em ET. Nossa, irmão, você crê em ET? Sim. Mas não essa ficção que é mostrado dentro do cinema, essa coisa monstruosa. Até mesmo porque a Bíblia diz que nós somos assistidos. E é interessante porque a palavra ET é extraterrestre. O que é extraterrestre? A palavra extra vem de ser fora. Extraterrestre, fora da Terra, fora de órbita, fora do mundo terreno. Extra, além, se você assim preferir, além da vida terrestre. O extraterrestre não é o que as pessoas dizem. Eu sei que é uma palavra meio... leva num tom meio de brincadeira, uma palavra meio feia até dizer extraterrestre, né? Todo mundo assimilou porque, né, dentro desse contexto cinematográfico, todo mundo acredita que o extraterrestre é um bicho. Não, a Bíblia diz que há seres celestiais. É claro isso. Até mesmo porque Deus criou tudo.
desde os seres celestiais e desde das questões de tudo aquilo que há sobre a órbita do céu. Olha só o que está em 2 Crônica, capítulo 2, versículo 6. Quando Salomão ia construir o templo, olha o que ele falou para Deus. Ele disse: mas quem seria tão poderoso para que lhe edificasse uma casa, sendo que os céus dos não poderá conter? E quem, pois, sou eu que edifica a casa quem sou eu que só edifico a casa para incenso? Ele declara: céus dos céus, e dos céus não poderá conter. Então, é interessante porque ele estava se sentindo muito inferior ao mundo celestial, às coisas espirituais. Ele estava declarando: quem sou eu para construir a ti uma casa terrestre, sendo que tu mora entre os céus dos céus dos céus? Então eu tenho como convicção, e crendo na palavra de Deus, que há seres sim, não daqueles seres que estão relacionados, como eu disse, mas sim dentro da questão de estar fora da órbita terrestre. Até mesmo porque eu posso levar em referência para vocês desse entendimento que eu tive essa experiência, e é uma experiência espiritual. Não adianta, olha, sabe aquela questão de a gente não tá aqui para falar de igreja e compreender e amar os nossos irmãos de outra denominação, mas a gente escuta muito das igrejas tradicionais que as questões espirituais, que é um exagero, que não, você só vai compreender o dia que você tiver essa experiência. Não adianta explicar para você. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja e eu estava sentindo a presença de Deus muito forte. Não quero levar o nome da igreja, é uma igreja muito tradicional, muito ortodoxa, né, ferrenha nas suas convicções, que eu era um novo convertido e ali eu comecei a falar em línguas, comecei a sentir a presença de Deus, começou o céu se abrir de uma maneira espetacular na minha visão espiritual, que é isso que Deus me deu de dom, enxergar o mundo espiritual. E eu fui repreendido e dizendo que ali não era lugar, que não pode acontecer isso dentro da igreja. E eu fiquei meio, porém eu não visitei mais essa igreja e fiquei meio horrorizado pela ignorância do pastor, de não acreditar nisso. Quando a gente escuta que um ateu não acredita, com uma pessoa que não tem convicção e conhecimento da palavra, né, a gente até compreende, mas o mundo espiritual, ele te dá essa oportunidade quando você se dedica a buscar este mundo. Então existe sim, creio muito, como eu estou trazendo referência, como eu estou relacionando como testemunha viva, que eu já tive experiência com Deus, de ser arrebatado, de sentir essas vamos levar assim, essa experiência espiritual de sair do corpo. É como disse Paulo. Se você achar que eu tô, para que você que não está relacionado muito à Bíblia, procure em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ele vai falar a referência do terceiro céu. Ele vai falar que havia um homem que ele não sabe se fora ou dentro do corpo, os espíritos, que Deus é o que sabe, porque era uma pessoa que estava testemunhando a Paulo, não era Paulo dizendo que era ele, mas sim uma pessoa testemunhou a ele. E eu confirmo isso e conheço muitos irmãos e irmãs que tiveram experiência com Deus, dessa questão de ser arrebatado, né? Então eu levo a vocês que eu creio no terceiro céu, eu creio da maneira que eu tenho convicção daquilo que eu entendo, o primeiro, segundo céu e o terceiro céu, que é a órbita, né, que a gente compreende até mesmo porque foi Deus que criou tudo, ele tem poder para isso, ele foi relacionado no esboço, o seu poder, a sua grandeza. Então o homem é muito limitado, o homem não tem poder, o homem não tem comprovação, não tem como provar a extensão do céu, até mesmo porque tudo que Deus criou e tudo que Deus fez foi feito através das suas mãos, dos seus dedos, das suas vozes, do seu poder. É tudo declarado por Deus. Ele criou o universo
e tudo aquilo que tem de magnetismo, tudo aquilo que o eleva a entender que o Senhor, ele dá ordem aos seres celestiais, e ele ordena, e ele é impressionante, porque quando vamos no livro de Josué, ele faz o sol parar. Josué, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 12, ele dá ordenança ao sol, ele dá ordenança aos animais marítimos. Ele disse para a baleia não, perdão, nada prova que é uma baleia, mas deduzimos, né, que o grande peixe que levou Jonas, né, ao seu ventre, né, e se você não acredita, acha que isso daí é uma historinha da Bíblia, Jesus confirma. É interessante que Jesus, quando ele vai confirmar isso, ele fala para aqueles que... Porque aqueles que questionavam Jesus, fariseus, saduceus, enfim, eles questionavam a Jesus querendo um sinal do céu. E ele dizia que o sinal já tinha vindo através de Jonas, que viveu 3 dias e 3 noites sobre o ventre do grande peixe. Enfim, então ele é muito poderoso. E eu posso levar isso, que essa extensão do céu, que não se mede, tudo aquilo que ele ordena sobre o sol, sobre tudo aquilo que ele criou, está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, que diz: para que não levante teus olhos aos céus, sol, lua, estrela e todos os exércitos dos céus. Todos os exércitos dos céus. Olha só. Não sejais incitado e venha se inclinar a eles. Ele sirva de Senhor. O Senhor teu Deus concedeu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Quando eu disse que há seres, o que estava ocorrendo aqui? O que foi a ordenança de Deus sobre o livro de Deuteronômio que Moisés escreveu, levando ao conceito do povo não adorar o sol? Porque o povo, ele tinha essa aclamação ao sol, à lua, e ele estava dizendo, para que não se levante teus olhos ao céu, sol, lua, estrela e todos os seus exércitos do céu, não sejais incitada a se inclinar a eles, a não se inclinar às estrelas, ao horóscopo, ao sol, às estrelas, à lua. A Bíblia diz que nem se um anjo descesse à terra e pregasse um evangelho diferente do que está escrito, ele é anátema, ou louco, se assim você entender, que não é para a gente acreditar naquilo, nem adorar o anjo. Então existe seres celestiais, existe sim, porque ele diz que é um exército de ser. A Bíblia relata que nós somos assistidos pelos anjos, somos assistidos pelos seres. Então, se você perguntar para mim, você acredita que há vida em outro planeta? Eu acredito, mas eu acredito que não é da maneira que o homem fantasia. Eu acredito sim, porque eu acho que nós não somos únicos, assim como está relacionado. É lógico que dentro do sistema solar eu não acredito que há essa menção de haver extraterrestre, mas sim, outras galáxias, enfim, não quero entrar nesse contexto, mas eu acredito sim que pode. São bilhões e bilhões de planetas, estrelas, enfim, que deve ter vida, acredito eu, mas não acredito num ser que é nos apresentado, e sim num ser espiritual, e isso eu acredito muito. Até mesmo porque a Bíblia, se tivesse que relatar, ela relataria sem problema nenhum, com experiência, não teria o porquê. Assim como eu disse no estudo anterior sobre o dinossauro, eu não acho que não teria o porquê. A grandeza do grande animal chamado dinossauro, a Bíblia não relacionava, porque não haveria problema nenhum. Por que não trazer isso, sendo que se houvesse experiência com seres de outro planeta? Na minha concepção, agora, se alguém pensa diferente, respeito. Né? E até mesmo porque entenda bem que é interessante, porque esses tempos assim, buscando dentro de estudar sobre a órbita, sobre tudo aquilo que relaciona, né, sobre os céus,
os artigos, vídeos, e eu observei que muitos estão acreditando que a Terra é plana. É interessante porque eu vi um questionamento do terraplanista, que ele disse que a Bíblia diz que nós caminharíamos sobre os 4 cantos da Terra. Por isso que a Terra é plana, é um quadrado. Para ele, assim, é como uma forma, um quadrado de uma forma, e vai como ou uma bandeja em cima, que ele chama de como. Enfim, eu fico horrorizado, mas respeito cada um. Eu acho que quando a Bíblia se refere aos 4 cantos da Terra, ela se refere tanto ao norte, sul, leste e oeste. As extremidades, tudo aquilo que eu vejo ainda e acredito demais, independente da NASA falar, independente de estudo, independente se o homem foi ou a Lua não deixou de ser, para mim isso não importa, porque a minha questão é uma questão espiritual, se foi ou deixou de ser, se prova ou não prova. A questão é que eu quero trazer dentro daquilo que é referência bíblica. Se tem ET, se não tem, se existe ou não existe, para mim não importa. Para mim é naquilo que a Bíblia me dá respaldo. Por isso que eu trago sempre referência bíblica. Porque quando vamos em Isaías capítulo 40, versículo 22, eu fico horrorizado quando as pessoas acreditam na Terra plana. E muitos crentes, mas enfim, se você acredita, né, eu quero dizer outra experiência, se você acredita, eu provo para você que são 2 maneiras de você ver a extremidade, ou daquilo que o planeta está em órbita. A primeira é, se você um dia for para Porto Seguro, eu já fui a Porto Seguro, quando você chega na rodoviária do Porto Seguro, a rodoviária fica no alto, bem no alto. Ela é no alto e o mar embaixo. O mar, só que lá do alto, lá da rodoviária, é uma visão extraordinária. Extraordinária. Quando você chega lá, você observa da rodoviária e olha para o seu horizonte. Não precisa de navio para fazer teste, nada. Você vai ver o céu se encontrando com o mar. E ele faz um círculo assim, ó, de se encontrar. É impressionante. Do mar ele faz um círculo, como se fosse um arco, né? E até mesmo porque o sinal de Deus para os homens, que foi relacionado no estudo anterior, ele também, aí é minha concepção, ele fez uma aliança com o arco da aliança. Ele chama o arco da aliança. Tanto ele pega o arco de um lado, como pega do outro lado do mundo. Na minha concepção, no meu entendimento. Então não dá para ser plano. Isso aqui é outra experiência que eu tive quando eu estou em Curitiba. Eu estou relacionando isso porque eu já fui motorista de caminhão, então viajava. Até mesmo em Curitiba, quando eu trabalhei no Hotel Fazenda, e lá também eu tive uma experiência fantástica. Às 2 da manhã, acordei sem sono e saí assim para fora, estava muito calor, e fiquei olhando para o céu. As estrelas rodeavam assim, ela passava assim, como se a Terra estivesse girando. É algo impressionante. Era muita estrela, parecia que as estrelas estavam entrando no meu quarto. Foi uma coisa assim, uma sensação única, maravilhoso. Então, e outra, se você também quiser, pega a ponte Rio-Niterói e olha para o horizonte da ponte Rio-Niterói, o rio, você vai ver o mar, né? Não, perdão, rio não, o mar. Você vai ver como que ele se encontra em círculo. É lindo, é fantástico. Mas enfim, respeito, se você quer acreditar sobre essas questões da extremidade, pode ser uma questão de norte, sul, leste, oeste, e das quatro pontas, e é lógico que a extensão da Terra é circular, porque olha o que diz em Isaías 40, versículo 22, diz: "E Deus que está sentado sobre o círculo da terra, e os moradores, cujos moradores são para eles como gafanhoto, e ele estende os céus como uma cortina, e desenrola como uma tenda." Ele está sobre o círculo da terra. E ele está na onde? No seu trono, é como uma cortina. Lembra que estamos assistindo?
Para Deus é como uma cortina, o céu é uma cortina que se abre, as nuvens que se abrem. Enfim, não é o céu terreno, mas ele nos assiste. Isso comprova. E eu só queria dizer que porque ele estende os céus, o céu, como uma cortina, ele desenrola como uma tenda. Lembra que eu estava falando sobre Salomão, daquilo que ele estava querendo relacionar sobre construir edificar uma casa? Para Deus o mundo é uma morada e no céu ele desenrola, entendeu? Enfim, a questão aqui é muito clara quando ele diz que ele está sobre o círculo da terra. Mas fica no seu contexto, até mesmo porque a extremidade do céu, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo é mistério de Deus, o homem NASA fica estudando. Eu particularmente, eu acho que essas questões do homem querer explorar Marte, querer sair dentro da sua habitação natural que é a Terra, eu acho que é uma perca de tempo. Na minha concepção, eu acho que o dinheiro investido em tantos foguetes, tantas questões que poderia estar ajudando aos necessitados, são trilhões de dólares investidos, tudo para explodir no céu e, enfim. Agora, sobre o satélite, sobre as questões de lá, não o homem não tem que estar lá. O habitat do homem é a Terra, mas enfim, né? Quem sou eu para falar sobre NASA? Não quero nem saber de NASA. Não estou aqui para defendê-los e apenas o que a Bíblia nos traz como referência e levando para aqueles que não têm a prática de ler a palavra de Deus é para compreensão de todos. E enfim, e aquele que acredita que a Terra é plana, sobre muitos cristãos, enfim, se você trazendo referência, provar e tudo aquilo, porque Deus não é contra a ciência, Deus permitiu a sabedoria ao homem, vai ser logo trazer tudo sobre isso, sobre a sabedoria do homem, mas enfim, é muito estranho Deus, enfim, nos permitir a tal situações, e se foi ou não foi a Lua, o homem quer provar ou não, eu não quero nem saber, estou falando por mim. Mas eu estou dizendo que dentro desse contexto, daquilo que é o terceiro céu, daquilo que somos assistidos, daquilo que há os seres celestiais, está tudo em referência. E outro, digo mais, o poder de Deus é tão grande que Deus, tudo aquilo que Deus criou, Ele chama pelo nome. A Bíblia diz que Ele conta o cabelo das nossas cabeças. Você tem noção do que é isso? O poder de Deus é tão grande que Ele conta o cabelo da nossa cabeça. E Ele chama as estrelas por nome. Você já teve noção de contar as estrelas? Você não consegue, é incontável. É incalculável, como assim foi na referência do esboço, ou sobre o título, primeiro, segundo, terceiro céu. Uma extensão incalculável, ninguém calcula o céu, ninguém tem noção do céu. Não adianta o homem querer explorar algo que não vai ser explorado. Até mesmo porque o Senhor tem poder até para chamar as estrelas pelo nome. Eu vejo o pessoal falando que estudou mas enfim, eles estudou, né? E vai falando que aquela estrela chama tal, aquela ali chama tal, aquele planeta chama tal. Ficou, nossa. O homem é poderoso, sabe até o nome, né? O que temos trilhões de anos, um cálculo assim de que o mundo existe há bilhões de anos. Nossa, que cálculo, nossa. Eu fico meio impressionado, mas enfim, mas a referência que eu quero trazer para vocês é de Salmo 147, 4 e 5, que diz: Ele conta os números das estrelas e chama todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, de muito poder, e o seu entendimento é infinito. Salmos 147, 4 e 5. Ou você acredita no que está escrito, nas referências bíblicas, ou você acredita no homem. Até mesmo porque, como eu disse, respeito a ciência, respeito todo o estudo científico, acredito em muitas coisas, até mesmo porque se nós levar isso numa analogia, no entendimento, através da ciência que se vai descobrir a vacina, né, de tudo que estamos passando. Então não podemos ser contra a ciência, as descobertas daquilo que foi tirado foto, daquilo que foi filmado, do satélite que lá está, entendeu?
é necessária, a tecnologia existe hoje por causa da ciência. Né? O homem ele é capaz de tudo, o homem é Deus, né? Deu a ciência, a sabedoria ao homem. Mas certas coisas cabe somente a Deus. É isso que eu quero trazer sobre as questões do céu. Coisas do céu cabe a Deus. O poder, tudo aquilo que Ele tem através da sua fala, dos seus dedos, das suas mãos. E até mesmo porque ele faz um questionamento a Jó que eu acho fantástico. Que está lá em Jó capítulo 38, versículo 31 e 33. Olha o questionamento que Deus faz a Jó. Tu poderá impedir a suave influência dos 7 estrelos? Ou desatares a ligatura do Órion? Sabe tu os regulamentos do céu? Poderá estabelecer tu o domínio dele sobre a terra? Eu não sei porque o homem procura tanto isso. Eu fico assim, horrorizado com essa NASA, com essas questões espaciais. Olha o questionamento que Deus teve com Jó. Porque os amigos de Jó o acusavam e queria provar para Jó que ele era culpado em tudo. E o Senhor questiona Jó. Por acaso tu poderá impedir a suave influência dos 7 estrelas? Lembra que eu falei que o que é 7 estrelas? 7 estrelas são 7 estrelas sobre o céu, que elas têm uma velocidade que caminha junto. E o Órion, com toda a constelação de estrelas, várias estrelas no conjunto, o Órion, que eles também mandam em tal velocidade, enfim. Deus perguntou para Jó, homem inútil, nosso, enfim, numa expressão até pejorativa para nós, né, que nós somos inúteis, nós não temos poder contra Deus. É inútil isso que o homem quer fazer, quer provar a cada momento que existe vida em Marte, mas enfim, quer, sabe, tratar sobre a extensão do céu e que ele conhece tudo. Deus chama as estrelas pelo nome, conta as estrelas no céu. Deus, ele questiona Jó sobre a ligatura dos Órions, entendeu? E ainda ele diz ainda no capítulo 32, no capítulo 38, versículo 32, ele fala sobre a ursa e seus filhotes, que é um dos maiores, a maior estrela ursa chamada, a estrela maior que o Sol. Olha que... E o homem ainda quer... Ai, meu Deus do céu. O homem ainda quer ser contra Deus, não quer acreditar em Deus, no seu poder infinito, assim como está. O regulamento do céu poderá estabelecer teu domínio sobre a terra. Ligará os Órions, as estrelas, desatarás a ligatura, as extremidades é infinita, sabe? Mas enfim, né? É uma questão assim que eu relaciono a vocês, trazendo referência bíblica. Porque Deus tem poder para tudo isso, para dar ordenança ao sol. Se lembra quando eu disse que em Josué ele parou o sol. Olha só, quando chegar nos fins dos tempos, nós teremos uma experiência assim, aterrorizante, porque eu vou levar para vocês a referência de Joel capítulo 2, versículo 10, que diz: diante dele tremerá a terra, abalacerão os céus, o sol, a lua engrenecerão e as estrelas do seu resplendor. Vai ficar tudo escuro. Chegará, isso dá uma questão profética que a lua vai ficar vermelha, o sol ele escurecerá, enfim, vai ser todo abalado, sabe? Jesus também disse para os apóstolos que abalarei o céu, a vinda dele vai abalar o céu. Em todas essas questões vai ocorrer algo assim que vai aterrorizar o homem, até mesmo porque essas questões desse poder de Deus, que o homem não tem poder para isso, sobre a extremidade do céu, sobre as questões celestiais, e tudo está na mão de Deus. É Ele que dá a ordenança, é Ele que faz amanhecer. Até mesmo porque, voltando a falar sobre o terraplanista, a Bíblia diz que, se eu não me engano, no próprio livro de Jó, que o céu se põe e ele volta ao mesmo lugar. Ele se põe e volta ao mesmo lugar. Ó. Ele se põe e volta ao mesmo lugar. Então ele rodeia a terra. Então, enfim, mas eu não quero entrar nessa questão. Se você acredita, respeito, mas não me convence. Pode trazer a palavra que você quiser. Enfim, dentro dessa questão de terraplanista, eu não consigo imaginar
uma terra quadrada, ou triângulo, ou imaginar uma terra que tem um gomo sobre ela e ela é toda como uma borda de pizza, que eu já ouvi. Eu acho incrível que a geleira, que tem um muro gigante, nossa, é umas coisas absurdas. Eu nunca vi, eu tenho medo de altura, não tenho medo de voar de avião, mas enfim, quem voa de avião tem experiência que o avião faz uma rota de círculo, abre o arco, mas enfim, né? E até mesmo porque diante dele a terra tremerá e irá correr, porque ele criou tudo isso daí, ele dá ordenança a todos os seres celestiais, ele para o sol, ele vai escurecer a lua, enfim, tornando ela vermelha, e isso é profético, é futuro, e realmente é ele que criou tudo isso, chama as estrelas pelo nome. E posso dizer mais que o Senhor, ele tem tanto poder para isso, tanto poder para eles, que ele se apresentou no meio de trovões, assim como foi relacionado no esboço. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 16, que diz: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, um sonido de buzina muito forte que estremeceu todo o povo. A glória de Deus estava sobre os trovões e relâmpago quando ele se apresentou ao povo. Quando Moisés, a Bíblia relaciona que Moisés, Deus apareceu em sarça, no fogo. Então Deus, ele é criador de tudo, ele é dono de tudo, ele manifesta em tudo aquilo que ele acha que convém, e ele se manifestou com grandes vozes, através dos trovões, do relâmpago. O povo ficou estremecido, horrorizado, ficou tremendo, tendo temor a Deus, que Deus saía a sua voz sobre o relâmpago, sobre os raios, relâmpagos, trovões. E digo mais, ele não só apareceu para o povo, e isso é para quem crê. Eu sou muito literalista sobre a Bíblia, eu acredito nos relatos bíblicos, eu acredito em cada palavra escrita, eu acredito da maneira que está escrito, porque a palavra de Deus diz que ai daquele que tira um tio ou acrescenta. Então não teria o porquê, porque toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É o Senhor que inspirou os homens a escrever, é o Senhor que falava aos homens. E por que seria diferente para mim não acreditar nisso? Sendo que ele relata nesse poder, dentro daquilo que eu já tive experiência, daquilo que eu creio, até mesmo porque ele apareceu sobre relâmpagos, sobre a sua voz saía sobre os trovões, expressando se ele apareceu em sarça, se ele apareceu em redemoinho. Ele chegou para Jó, que está lá em capítulo 38, versículo 1 e 2, que diz: depois disto respondeu a Jó de um redemoinho, ele estava dentro do redemoinho, e disse: quem é este que esclarece o conselho com palavras sem conhecimento? Que é dos amigos de Jó, que eu estava mencionando as referências anteriores sobre os amigos de Jó, que queria de todas as maneiras acusar Jó, mas enfim, não é sobre o livro de Jó. Convido vocês, quando assim tiver uma retomada, quero trazer também que esse final de semana não terá live porque nós estamos mudando estamos mudando de localidade de templo, vamos para um maior, e está tendo uma preparação, enfim, então só terá o estudo nesse final de semana, não terá live, que normalmente eu coloco dentro do canal a live de sábado e de domingo, e quarta com Deus. Não sei ainda se vai ter quarta com Deus, estou falando porque eu estou falando do livro de Jó, com o presbítero Sidmar, vamos confirmar. Se não tiver, pode ter na outra semana a continuação do estudo dele de Jó, que é muito interessante, convido todos vocês. E nós somos uma igreja que pregamos a palavra, temos honra de falar sobre a palavra de Deus, somos anunciadores, proclamadores da palavra de Deus. Então em tudo trago referência dentro desse estudo, uma referência bíblica, e ele diz que ele se apresentou em redemoinho. Então redemoinho, trovões, relâmpago,
tudo que manifesta o poder que vem do céu, daquilo que está sobre a terra, sobre as estrelas, é Deus que criou. Não adianta o homem querer saber a extensão do céu, se crê ou não crê, se há terceiro céu, cada um tira a sua própria conclusão. Eu trouxe como testemunho daquilo que eu vivenciei, experiência. Conheço muitos que teve essa experiência espiritual de sair fora do corpo, mas é tudo por aqueles que crerem. Se não quiser crer, comece a estudar a Bíblia e ela vai te dar respaldo. Mas enfim, em tudo saiba que isso, tudo que o Senhor manifesta, foi dado o poder a Cristo. E eu vou finalizar desta maneira, com essa referência bíblica para finalizar o estudo, que está em Mateus capítulo 8, versículo 27, que é bem conhecido, mas é interessantíssimo, que tanto o Pai, tanto o Filho, que Jesus disse que a ele foi dado o poder quando esteve na terra. Ele tanto era um Jesus homem e Jesus Deus, com seus poderes vindo do alto céu, que tudo ele honrava ao Pai, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 27, que diz que olha o que declarou os discípulos: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Imagina tu, numa experiência fantástica desses discípulos, observando Jesus acalmando a tempestade, dizendo para a tempestade acalmar, falando com o vento, né? Você sabe que quem conhece a palavra sabe que Deus também apareceu em brisa suave para Elias, né? Elias imaginou que ele estava no terremoto, enfim, mas não, e ele apareceu em brisa suave, falando em brisa suave com Elias. Enfim, então Deus, ele tem poder sobre todos os céus, primeiro, segundo, terceiro céu. Ele conta as estrelas, ele chama as estrelas pelo nome, ele para o sol, ele se apresenta em relâmpagos e trovões. Jesus dá ordenança ao vento, faz a tempestade parar, e você ainda como homem, que nós somos insignificantes perante a tamanho da extremidade do céu e todos os seres celestiais, somos tão pequenos e ainda queremos afrontar e não acreditar em Deus. Fica isso como reflexão, entendimento, até mesmo porque eu acho que a ciência é importante, quero deixar claríssimo isso. Creio sim, se você perguntar para mim que o homem enviou satélites, até mesmo porque a tecnologia prova isso. Se você, antes mesmo, quem é mais antigo, e década de 80, 90, a molecada não vai entender o que é isso, sabe que a televisão, ela hoje, não sei se ainda é assim, mas enfim, ela enviava o satélite, o sinal retornava, tanto o telefone, enfim, tantas outras questões que era sobre fora da órbita da Terra, que o satélite estava lá. Mas se você quiser acreditar que eles enviou ou não homem para a Lua, cabe a cada um. Eu ainda, particularmente, vou dizer para ti que eu acredito sim, porque se ele consegue enviar tantos satélites materiais que tira foto, enfim, que filma, que envia sinais, bom, eu acredito que sim, não sou contra a ciência, mas acredito muito mais no que a palavra de Deus me traz como referência e experiência. Que Deus, ele é o dono de tudo, ele que fez tudo desde a criação, como foi no estudo anterior sobre a Terra, sobre aquilo que Deus criou todos os seres terrestres, também criou os seres celestiais. Então acredito sim numa questão não hollywoodiana, né? Numa questão cinematográfica, existe ET dessa maneira, mas eu acredito sim que somos assistidos e somos um ser que não estamos só. Amém? Por experiência.
e relata isso como testemunha. Amém? Então é dessa maneira, o poder de Deus é grande, foi dado a Jesus Cristo esse poder ele parou até o vento, então nós ainda somos insignificantes na questão do poder de Deus, nada temos, se diz, e nada somos sem ele. Jesus ainda veio por nós para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, e crer no seu poder, em tudo aquilo que ele realizou sobre a terra, trazendo e relatando sobre a palavra de Deus. Creia você ou não, é relato. Está escrito, o que está escrito, olha só que interessante para finalizar. A Bíblia é o único livro no mundo que se mantém escrito de gerações de 1000 anos. Não há outro livro que se mantém tanto tempo como a Bíblia, desde quando se escreveu ela. Vai passando o tempo e ela jamais será destruída. Então, quem é nós, né? Quem é tu para não acreditar nela? Mas respeitamos. Se você acha que você é muito mais sábio que Deus, que você pode estudar a Terra e dizer que ela é plana, pode estudar a extremidade do céu, pode calculá-lo, parabéns. Continue assim, acreditando nas suas teorias. Mas a mim e aquele que acredita na palavra de Deus verdadeiramente, daquilo que está escrito, e tendo experiências espirituais, vai entender realmente que Deus existe, é todo poderoso, que Jesus Cristo esteve nessa terra assim, e que o Espírito Santo habita em nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar esse estudo? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, pelo mais um dia, Senhor. Pai, lhe peço cada dia mais, Senhor, que tu, Senhor, leva a nós essa experiência tão espetacular, Senhor, de se encontrar a ti, Senhor, espiritualmente no céu, nos arrebatando, Senhor, nos levando, Senhor, a essa experiência única. E convido, Senhor, a todos a estar dentro da casa do seu oração, sendo batizados, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Pai, vivenciando a tua palavra a cada dia. Somos muito ricos pela tua palavra, em conhecimento, em paz e amor, Senhor. Obrigado pelo mais um estudo concluído sobre o terceiro céu, sobre a extensão do seu poder, sobre aquilo que não podemos medir, mas cremos, Senhor, que tu é o Todo-Poderoso. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.